Olá, seja bem-vindo ao programa Dualidade. Vamos juntos para uma rápida reflexão. A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin. Tá aí a mensagem dizendo para você não desistir. Não se julgue assim vencido por circunstâncias que no momento possam te parecer insolúveis, possam te fazer sentir sozinho, porque nós nunca estamos. Deus, nosso Pai, os nossos mentores estão sempre cuidando de cada um particularmente. Então, coloque aí toda a sua fé, toda a sua força atuante no seu dia a dia, levanta essa cabeça aí e vai em frente, não desiste. Está aí Charles Chaplin, grande Charles Chaplin, trazendo para a gente essa força, essa mensagem de luta e de vitória sempre para cada um de nós. Bom, hoje o tema do programa Dualidade é cura espiritual e autocura. Olha que interessante. E não menos interessante e querido, como sempre dizemos, o nosso convidado de hoje, que é pedagogo, que é palestrante espírita, estudante, divulgador da doutrina espírita aqui em São Paulo e por todos esses cantos aí que ele leva a voz dele através da mídia, da rádio e da TV. Estamos falando de Edmar Galves. Seja bem-vindo, Edmar. Muito bom de novo você estar aqui com a gente, é um prazer. A gente queria que você estivesse aqui colado na gente, que você não trabalhasse, né? Não fizesse seu trabalho, estivesse sempre com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Celina, obrigado à TV Mundo Maior. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, poder participar disso tudo, contribuir para que o Espiritismo chegue até o lar das pessoas, até aquele que tem a necessidade, muitas vezes, de ouvir aquilo que nós conversamos aqui no seu programa. É verdade. Então, sou muito agradecido. A gente que agradece. Edmar, cura espiritual e autocura. Independente do avanço da medicina, da tecnologia, da ciência, a gente vê que aparecem muitos e muitos remédios, mas aparecem mais e mais doenças. E realmente esse avanço foi espetacular. Na época de Allan Kardec, vamos colocar assim, fazendo um comparativo com a nossa época, não tinha os analgésicos, os antibióticos, o tratamento era feito com sangrias, chás, sudoreses, né, fazer a pessoa transpirar. Então a gente evoluiu muito nesse sentido, tem uma indústria farmacêutica maravilhosa, desenvolvemos equipamentos maravilhosos. Por exemplo, na época de Kardec, você queria saber se tinha um tumor ou não, como saberia? Não tinha o raio-x, não tinha o ultrassom, não tinha a tomografia. Então, não tinha cirurgias que se faz lá de Londres até aqui em São Paulo. Mas tinha o médium. Aí o médium diagnosticava o problema. Então era uma necessidade daquela época, o médium receitista. Eu convivi um pouco com médiums receitistas, que você ia lá na consulta, vamos falar assim, consulta do centro espírita, e o médium indicava um medicamento para comprar na farmácia. Você vê que alguns centros espíritas trabalhavam até com a presença do médico material, Sim. que é para aviar a receita, porque tem medicamento que só era médico. vendido com a receita médica. Não adianta o espírito dizer não que é médico, que não vai servir. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a gente percebe que muitas coisas mudaram, mas a procura pela cura, fora da medicina tradicional, ou alopática e hospitalar, é muito grande. É onde você encontra um trabalho chamado de cura física, mas no meio espírita, aquilo está sempre com bastante frequência, muitas pessoas procurando a sua cura, muitas vezes já desenganadas pelo tratamento convencional, material, vão em busca do tratamento, da cura espiritual. Lembrando que sempre, em qualquer centro espírita bem orientado, você vai receber a seguinte recomendação: não abandone o tratamento médico, não abandone os medicamentos que foram passados pelo seu médico, porque a assistência espiritual é um complemento para que você consiga a cura
E o caminho dessa cura material é a do médico material, é a do tratamento convencional. Então é um complemento, jamais a substituição de um pelo outro. Certo. Então, Edmar, a gente pode dizer que se a doença chegou no corpo, na matéria, é porque o espírito está doente? Então, a gente pode nascer com uma programação de reencarne e, como nós vimos no livro Missionários da Luz, nós podemos projetar o nosso corpo com alguma coisa que nos ajude a cumprir o nosso programa reencarnatório. Então, nesse sentido, existe um projeto de um corpo físico para atender a uma necessidade. Agora, é um reencarne planejado, onde a pessoa participa ativamente, né, do seu corpo físico, de como até vai ser o seu corpo físico, quem vai ser seu pai, sua mãe, sua casa. É uma participação intensa que só aqueles seres mais conscientes da questão espiritual conseguem fazê-lo. Os demais, como que reencarnam? Reencarnam, vamos falar assim, induzidos por um magnetismo, por aqueles que lhe têm relação, seja de amor ou não, porque não tem essa consciência para projetar o seu próprio corpo. Então, são ligados àqueles que vão recebê-los e também por essa indução, que nós podemos chamar de magnética, ele acaba construindo o seu corpo físico e esse corpo físico vai representar nele as vibrações emanadas do campo que lhe deu causa, que é o espírito. Então, assim, nós nascemos com o corpo sob medida, né? Feita na forma que nós mesmos moldamos. Tá certo. Né? E aí pode vir com problemas tanto físicos quanto mentais, que afetem a saúde mental. E a literatura espírita nos mostra quadros, muita coisa. Exemplares de exemplos disso, que é uma coisa extraordinária, porque a gente lê ali e se identifica e vê na nossa família, na nossa família tem essas situações, nossos amigos, e a gente percebe, por exemplo, questões de relacionamento não resolvidas em vidas passadas, Sim. que vêm nos assombrar nessa reencarnação, né? E geram um problema de saúde mental. Pessoas que entram em síndrome do pânico, né, paranoias, alguns até, infelizmente, passam por uma necessidade de tratamento de internação e são causas, algumas vezes, espirituais. Quando o médico material vai examinar, vai falar, não, você está falando que é causa espiritual, mas está aqui, ó, no físico. Nós vamos tratar o físico, você vai ver, vou tratar o físico e ele vai melhorar. Não tem nada disso de causas espirituais. Sim, mas as causas espirituais deram origem ao Sim. problema no físico. Já chegou no físico. E muitas vezes não é a cura. Por quê? A pessoa tem uma crise de ansiedade. Então, ela às vezes é tratada com um ansiolítico, é isso? Ansiolítico, Vai acalmar o corpo. Mas se não tomar o medicamento, volta a crise de ansiedade. Então, ela necessita de tomar aquele medicamento para que mantenha o seu bem-estar. Né? Como nós falamos, jamais abandone o remédio que o seu médico lhe passou no determinado tratamento. Agora, de onde vem o problema? Né? Então, a gente trata muitas vezes o sintoma, a pessoa é acelerada, dá um calmante. Eu estava conversando com um rapaz que teve síndrome do pânico e ele foi num hospital da rede pública e demorou o atendimento, ele sentiu um sufocamento, uma sensação de estrangulamento, estava muito mal, e ele, naquele hospital, só melhorou quando colocaram um calmante sublingual, Sim. E ali ele se acalmou e tudo passou. A Olha. falta de ar passou, tudo passou. Porque a questão, vamos falar assim, era uma questão psicológica. Psicológica. Né? E espiritual também, a gente né? fala, era uma questão espiritual. Né? Então você, às vezes, trata o corpo para que não dê aqueles sintomas. Mas o espírito continua naquela vibração e, dobrando a esquina, né, você pode voltar a sentir tudo aquilo novamente. Porque não tem a cura. Né? Você não alcançou a cura, mas está tratando os sintomas para que não se repitam e, muitas vezes, mudando a sua condição de vida. Você não está pleno. Porque se ficar pleno, infelizmente, a gente acaba com o corpo. Muitas vezes a gente não tem essa condição de manter a administração, o domínio do corpo. Lembrando, isso é um espírito que habita esse corpo, que é a causa
né, de tudo que acontece à nossa volta, e nós podemos comparar esse corpo como um equipamento, um carro, algo muito mais sofisticado que um carro, mas o espírito é o piloto. E às vezes o espírito pilotando esse corpo acaba tendo problemas nessa caminhada, que podemos dizer que são as enfermidades que muitas vezes aparecem. E o espiritismo pode ajudar na cura, tanto emocional como psicológica, como física, do ser humano que já se encontra doente, ou então que ficou ou que já nasceu doente? E de que forma pode-se investir melhor na autocura? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Edmar, como sempre, vai continuar com a gente aqui no segundo, claro, e vai responder para a gente, tirando essas dúvidas. Continue conosco, nós já voltamos.